Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago, sou advogado, sou especialista em direito civil e contratual. Venho aqui para falar para vocês mais uma vez sobre as repercussões jurídicas da pandemia do coronavírus. Hoje especificamente vamos falar aqui sobre essas repercussões no universo escolar, nas instituições de ensino privadas que prestam serviço de maneira presencial. Portanto, nós não vamos falar aqui das instituições públicas e nem daquelas que prestam serviço à distância, tá? Porque essas têm regulação diferente e as repercussões jurídicas nessas instituições são diferentes, ok? Vamos tratar aqui apenas daquelas instituições privadas que prestam serviço de maneira presencial. Muito bem. A primeira coisa que se deve dizer, né, primeiro ponto que se deve ressaltar é que as mensalidades e as anuidades das escolas particulares, e aí a gente inclui faculdades, universidades, é que elas estão reguladas pela Lei 9.870 de 1999. E é importante que já se diga de início que essa lei não prevê, ela não regula situações como esta de pandemia. Então, como que nós vamos tratar a questão da mensalidade e das anuidades face à pandemia? Nós vamos tratar essas questões à luz dos princípios gerais do direito civil e do direito consumidor, ok? Então isso é muito importante. Ao exigir determinado comportamento, seja da escola ou seja por parte da escola em relação aos alunos, é preciso que se lembre que a lei não regula situações como essas que nós estamos vivendo, tá? Não regula de maneira explícita, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente deve ressaltar: qual é o comportamento esperado das escolas e dos alunos, daqueles que se servem do contrato de serviços educacionais nesse momento? Das escolas, se espera que as escolas continuem prestando serviço, seja através da reposição de aulas, seja através da migração para um ensino à distância. A escola não pode simplesmente deixar essa questão em aberto. Ela tem que oferecer a alternativa. Vai ser a reposição de aulas? A escola vai parar nesse momento? Então, essa é uma alternativa. A escola vai migrar para o EAD nesse período? É uma alternativa. O que não pode é a escola simplesmente não fazer nada, ok? Com relação a alunos e aqueles responsáveis financeiros pelos contratos de ensino, aquele que deve pagar a mensalidade, qual é o comportamento que se espera? Se espera que ele pague a mensalidade. Não é possível que nesse período simplesmente você deixe de pagar a mensalidade escolar, alegando seja qual for a dificuldade. Tá? Não é possível que você faça isso sem tentar uma conversa com a escola, sem tentar uma alternativa, e pior ainda, caso a escola ofereça uma alternativa e você faça isso, esse comportamento não é esperado do ponto de vista dos princípios gerais que regem a legislação civil e do consumidor, ok? Então é preciso delinear isso daí. E é importante também colocar, eu separei aqui alguns princípios que também devem ser observados nesse período, que são os seguintes. Primeiro, a boa-fé. A boa-fé deve reger os interesses nesse momento. Esse momento não pode ser justificado, não pode ser a justificativa de simplesmente se agir com má fé na forma de prestação de serviço ou no pagamento para aqueles serviços que estão sendo prestados. Então é preciso agir com boa fé, é preciso negociar, é preciso transparência das escolas, é preciso que os responsáveis financeiros de alunos ou os próprios alunos negociem essa situação com a instituição de ensino. Não é possível que haja simplesmente um aproveitamento dessa situação para obter algum tipo de vantagem. Segundo princípio é a razoabilidade. É preciso que escolas e alunos ajam com razoabilidade nesse momento. A escola, por exemplo, que migra para o EAD e reduz os seus custos administrativos, necessariamente ela tem que passar essa redução para os alunos, porque caso ela não passe, ela vai estar incorrendo no enriquecimento ilícito, que também é um dos princípios
e uma das regras gerais que delineiam essa questão aí nesse momento. Então, por outro lado também, aluno, não é o caso simplesmente de deixar de pagar, a gente reforça isso, porque isso também fere esse princípio do enriquecimento ilícito, deixar de pagar a mensalidade sem justificativa, sem nenhuma plausibilidade, é um ferimento a um princípio geral do direito do consumidor e da legislação civil. Outra questão importante que deve ter em mente, né, deve estar na mente de todos aí nesse momento, é a conservação dos negócios jurídicos. Por quê? O que se espera das escolas é que elas estejam ali após a pandemia, é que as escolas não fechem. É isso que se espera. Os alunos esperam isso, a instituição de ensino espera isso. Então, o que fazer para que esse contrato seja conservado? Quais são as medidas razoáveis que a escola pode tomar para que esse contrato seja conservado? É isso que deve estar em mente. E é preciso também que esteja em mente dos alunos e responsáveis financeiros que eles, por isso, devem continuar pagando, porque a escola precisa manter os seus professores, precisa manter a sua estrutura em ordem para que quando a pandemia acabe, ela possa retornar às suas atividades. Então, tudo isso é preciso que seja colocado em uma balança. A escola não tem culpa de estar fechada, ela está fechada por um decreto, seja municipal, estadual, seja federal, é um fato do príncipe, como a gente chama no direito. Ela não tem culpa por estar fechada. Por outro lado, o aluno também não é culpado dele não poder se servir da prestação do serviço educacional, né? Ele também não pode ir à escola. Isso também decorre de um fato do príncipe, né? de um decreto legislativo, de um decreto, normalmente, dos legislativos, não, do executivo. Né? Então, é preciso que isso esteja em mente no momento da negociação. Ambas as partes não têm culpa, mas ambas as partes precisam trazer soluções, ok? Então, feitas essas considerações iniciais, que visam basicamente alertar você que está vendo esse vídeo, evitar a judicialização dessas causas. Se você é responsável por uma escola ou você é aluno, evite judicializar, ou seja, levar isso para a justiça. É preciso que isso seja discutido de forma amigável. Extrajudicialmente, o acesso à justiça deve ser em último caso, caso não haja possibilidade de acordo entre as partes, porque o resultado é incerto, uma vez que a legislação ela não trata de maneira específica da situação que estamos vivendo. Então a legislação, por não tratar disso, deixa o julgamento muito à apreciação do órgão judiciário, e muitas vezes o resultado pode ser o resultado não esperado, né? Tanto ruim como para a escola, como ruim para o aluno, ok? Então, dito isso, é importante também fazer algumas considerações aqui antes de partir para as perguntas que foram enviadas. Tá? A escola, sobre negativação, a escola não pode negativar alguém que está devendo. Tá? Pode ser considerada uma prática abusiva, uma vez que a prestação do serviço educacional ela tem um caráter social. Okay? Isso é o que a legislação prevê e é o que normalmente os tribunais decidem, tá? Com decisões contrárias também, mas a regra geral. Redução nos custos operacionais da escola deve implicar em redução das mensalidades. O que isso quer dizer? A escola que nesse período, estando fechada, teve uma redução nos seus custos operacionais, ela deve passar essa redução para o consumidor. Ela deve passar por força do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.870 de 99. Ok? Essa redução ela deve ser passada, a escola deve agir com transparência nesse momento, repassando essa redução nos seus custos. Ok? Com relação a serviços, por exemplo, que são acessórios ao contrato de educação, por exemplo, algumas escolas que oferecem transporte escolar, alimentação, aulas extracurriculares de dança, esportes e afins. Como que fica o pagamento desse serviço nesse momento? O serviço foi interrompido, portanto,
por ser acessório, não estar ligado ao contrato principal, o pagamento a esses serviços também será interrompido, ok? Porque o interesse da legislação é preservar o contrato principal. Os acessórios, como os serviços também não estão sendo prestados, eles vão ser suspensos nesse momento, assim como o pagamento também desse serviço, ok? Cursos livres, né, que eventualmente possam ser feitos, por exemplo, curso de idiomas, cursos de outra ordem aí, né, que não estão submetidos às grades curriculares do governo. Esses cursos podem ser suspensos nesse momento? O pagamento pode ser suspenso nesse momento? Sim, porque diferente do contrato de prestação de serviço educacional, os cursos livres, eles configuram uma mera prestação de serviço e eles não estão contemplados na legislação que trata do serviço educacional de uma forma geral. Portanto, por ser uma mera prestação de serviço, em essa prestação sendo cessada, parada, o contrato ele pode ser suspenso, ok? É preciso, obviamente, que haja a verificação da existência de multa nesse contrato, e se essa multa for abusiva, ela pode ser questionada em juízo. Finalmente, existem alguns projetos de lei para redução, nesse período da pandemia, do valor das mensalidades. Porém, todos estão em projeto e nenhum, até a data desse vídeo, ainda foi aprovado. Tá? Então, portanto, qualquer notícia que você tenha recebido dizendo que a escola é obrigada a reduzir a mensalidade, isso é fake news, não é verdade. É importante salientar que a escola não está obrigada a reduzir mensalidade nesse momento, caso ela ofereça alternativas, reposição de aulas ou EAD. No caso do EAD, especificamente, ela vai ter que reduzir apenas se houver uma redução dos seus custos operacionais, o que deve ser comprovado pela escola. Se não houve redução, é preciso que a escola comprove isso. Se houve, a escola precisa repassar essa redução, ok? Então vamos partir aqui para as perguntas. A primeira pergunta aqui. As escolas têm que dar desconto? É obrigatório? A gente acabou respondendo isso aqui no final do vídeo. Não necessariamente. Vai depender se houve uma redução nos seus custos administrativos. Se houve redução, tem que dar desconto, ok? Por um princípio de razoabilidade, boa-fé e não enriquecimento ilícito. Qual a porcentagem? Não há porcentagem, vai de acordo com a redução dos seus custos administrativos, ok? A escola pode entrar em férias coletivas agora? Isso já vai mais para a seara trabalhista desse assunto. Pode, vai depender de um acordo que ela vai fazer de forma coletiva com seus funcionários. Tá? E esse acordo, seguindo aí uma regra imposta pelo STF recentemente, tem que passar pelo sindicato. Temos direito ao desconto da mensalidade, já que a carga horária é menor e as aulas são online? Sim, porém, se houver redução dos custos administrativos da escola, o que normalmente é algo que se decorre, né? Se houve uma migração para o EAD, há necessariamente uma redução dos custos. Então a escola precisa passar essa redução dos custos para os seus alunos. Ok? Perdão. Outra pergunta aqui. As escolas sem aula online podem impedir o aluno de estudar por falta de pagamento devido ao Covid? Bom, aqui a gente entra numa questão que é a autotutela, né? Autotutela, o que é? A gente exercer de maneira autônoma aquilo que a gente acha que é nosso direito. Aqui se pressupõe que o aluno parou de pagar e que a escola vai impedir o aluno de retornar ao final da pandemia, né? Nesse caso, a escola está agindo dentro da legalidade. Ela pode fazer isso, ela pode impedir que o aluno retorne, que refaça a matrícula, caso o aluno esteja inadimplente. Isso é previsto na legislação, e caso o aluno não tenha buscado um acordo, a escola pode fazer isso. Vamos lá. Perguntas finais aqui de uma mesma pessoa, a gente vai tentar responder todas elas juntas por conta do tamanho do vídeo.
Pode a escola cobrar o mesmo valor? Depende. Se houve redução dos custos administrativos, repito, ela tem que passar essa redução, ok? Pode imputar juros e multa? Sim, se ela tiver dado a alternativa, ou seja, reposição de aulas ou o ensino à distância. Então ela pode imputar juros e multa. Isso daí decorre do contrato. Se tiver previsto no contrato, ela pode fazer. Pode impedir o aluno de ingressar na escola quando voltar? Não. Se estiver pagando, não. Agora, se o aluno deixou de pagar, ele pode ser impedido de realizar a rematrícula. Ok? Isso está na legislação, isso não muda. Pode impedir o aluno de ingressar na escola quando voltar? Isso foi respondido. Se começar aulas online, pode impedir o aluno o acesso do portal? Não, não vejo razão para isso, a menos que o aluno esteja inadimplente, não tenha renovado a matrícula, mas isso não é uma situação que deve ocorrer por agora, isso deve ocorrer lá para o meio do ano, né? Então, a menos que o aluno esteja inadimplente, a escola não pode impedir o acesso a uma plataforma EAD. Podem as escolas se recusarem a parcelar as mensalidades durante a pandemia e a quarentena? Ficamos sem pagar, exigindo tudo de imediato? A questão é a seguinte: a escola tem esse direito de exigir que as mensalidades sejam pagas integralmente caso ela dê alternativas. A questão é que será que é interessante isso para a escola? Será que não é interessante para a escola manter aquele contrato ativo e não perder aquele aluno? Então, o que ela deve fazer para não perder aquele aluno? Será que ela pode flexibilizar o pagamento dessas mensalidades? Será que ela pode entrar em negociação? É o que se recomenda, tá? Mas isso não tem nenhuma previsão legal. Não é obrigado a que a escola faça isso, caso ela esteja dando alternativas. Mas se não fizer, necessariamente ela pode perder aquele contrato e criar um passivo judicial, criar uma possibilidade de que alguém ingresse com uma demanda judicial contra ela após se passar esse período do coronavírus. Então, assim, para evitar demandas judiciais e para evitar que essas causas sejam tratadas, no fim das contas, por um juiz imparcial, é interessante que alunos e escolas sentem para fazer um acordo, ok? Caso tenha mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem o sininho das notificações. A gente vai estar mandando vídeos ainda sobre outros assuntos. Então, qualquer dúvida pode mandar para a gente aqui que a gente vai estar respondendo, ok? Um grande abraço.